Testemunho CCB, jovem curou cardiomiopatia hipertrófica no culto, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter realizado em minha vida. Não são palavras minhas, mas a glória é toda dele, que ouviu o clamor deste servo e manifestou o seu poder no meio do seu povo. Este relato é para a edificação da igreja, para que todos saibamos que mesmo nas provações mais difíceis, o Senhor não nos desampara. Ele é fiel, e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando eu ainda tinha 21 anos. Na época eu era um jovem saudável, trabalhava como auxiliar administrativo, frequentava os cultos regularmente e não tinha nenhum histórico de problemas de saúde na família. Nunca havia sentido nada que me preocupasse, até que em um domingo à tarde, depois do almoço, comecei a sentir um desconforto no peito. Era uma pressão estranha, como se algo estivesse apertando meu coração. No início pensei que fosse apenas uma indigestão, então tomei um chá de boldo e tentei descansar, mas a sensação não passou. Pelo contrário, foi piorando com o passar das horas. Naquela noite, durante o culto noturno, eu já não conseguia me concentrar nas mensagens. A cada momento sentia como se meu coração estivesse batendo descompassado, como se fosse sair pelo peito. Resolvi não comentar com ninguém para não preocupar minha família, mas no dia seguinte, o incômodo persistia. Minha mãe, percebendo que eu não estava bem, insistiu para que eu fosse ao médico. Relutei no início, mas como a dor não melhorava, acabei cedendo. O médico que me atendeu fez vários exames, incluindo um eletrocardiograma. Quando os resultados saíram, ele me olhou com uma expressão séria e disse: Lucas, você precisa fazer mais exames com urgência. Há algo de errado com o seu coração. Aquelas palavras me deixaram apavorado. Nunca havia ouvido algo assim na vida. No dia seguinte, fui encaminhado a um cardiologista, que após um ecocardiograma deu o diagnóstico: cardiomiopatia hipertrófica. Não entendi muito bem o que aquilo significava, então o médico explicou com calma. Ele disse que meu coração estava com as paredes do ventrículo esquerdo muito espessas, o que dificultava o bombeamento do sangue e podia levar a arritmias graves, desmaios, em casos extremos até a morte súbita. Ouvi aquelas palavras e senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como um jovem de 21 anos, sem vícios, sem histórico familiar, poderia ter uma doença tão séria? O médico falou sobre medicamentos, restrições, acompanhamento constante e, em último caso, a possibilidade de uma cirurgia de alto risco. Saí do consultório em estado de choque. Não chorei na hora, mas quando cheguei em casa e contei para minha mãe, não consegui segurar as lágrimas. Ela, que sempre foi uma mulher de muita fé, me abraçou e disse: Filho, não é o médico que tem a última palavra. É Deus. Vamos orar. Aquelas palavras me deram um pouco de alívio, mas a angústia ainda era grande. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no que seria da minha vida, se teria que tomar remédios pelo resto dos meus dias, se poderia continuar trabalhando, se um dia teria uma família. As dúvidas e os medos tomavam conta de mim. Nos dias seguintes comecei a tomar os medicamentos prescritos, beta-bloqueadores para controlar os batimentos e evitar arritmias. Mas os efeitos colaterais eram difíceis, tonturas, cansaço extremo, como se meu corpo estivesse pesando toneladas. Não conseguia mais fazer as coisas que fazia antes. Subir um lance de escadas já me deixava ofegante. No trabalho tinha que parar várias vezes para descansar. Os colegas percebiam que algo estava errado, mas eu não queria falar sobre o assunto. Só minha família e alguns irmãos mais próximos da igreja sabiam da minha condição. O que mais me doía não era a doença em si, mas a incerteza. O cardiologista disse que a cardiomiopatia hipertrófica não tinha cura, apenas controle. Que eu teria que conviver com aquilo pelo resto da vida. Aquelas palavras ecoavam na minha mente: sem cura, sem cura. Como aceitar que aos 21 anos, minha vida já estivesse marcada por uma sentença? Comecei a questionar a Deus: por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Sabia que não era certo questionar, mas a dor era tão grande que às vezes as palavras saíam sem que eu pudesse controlar. Minha mãe, vendo meu desespero, me levou para conversar com o irmão que presidia a nossa congregação. Ele nos recebeu com muita paciência e, depois de ouvir tudo, abriu a Bíblia e leu várias passagens que falavam da fidelidade de Deus. Uma delas foi Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqueles versículos me tocaram profundamente. O irmão orou por mim,
pedindo que Deus me desse força e que, se fosse da sua vontade, me curasse. Saí daquela conversa com um pouco mais de esperança, mas ainda com o peso no coração. Os meses foram passando e a rotina de consultas, exames e medicamentos se tornou parte da minha vida. A cada 3 meses eu tinha que fazer um ecocardiograma para acompanhar a evolução da doença. Em uma dessas consultas, o médico me disse que a parede do meu ventrículo esquerdo estava com 22 milímetros de espessura, quando o normal seria até 12. Ele falou que, se continuasse assim, eu teria que ser submetido a um procedimento chamado ablação do septo, que consistia em queimar parte do músculo cardíaco para reduzir a obstrução. A ideia de uma cirurgia no coração me apavorava. Foi nesse período que comecei a me aprofundar mais na palavra de Deus. Lia os salmos todas as noites antes de dormir, buscando consolo. Um versículo que se tornou meu refúgio foi Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A cada vez que eu lia, sentia uma paz momentânea, mas a luta ainda era grande. Às vezes acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, com medo de que aquilo fosse o fim. Nessas horas eu orava em voz baixa, pedindo que Deus me desse mais um dia, mais uma chance. Minha família nunca deixou de me apoiar. Minha mãe orava por mim todas as noites, colocando as mãos sobre minha cabeça e pedindo a cura. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de grande fé, dizia: confia no Senhor, filho. Ele sabe o que faz. Meus irmãos na fé também intercediam por mim. Em todas as reuniões de oração da congregação, meu nome era lembrado. Isso me fortalecia, mas ao mesmo tempo eu sentia uma pressão, como se todos esperassem um milagre que talvez não viesse. Até que, em um domingo à tarde, algo mudou. Era um culto como outro qualquer, mas naquele dia eu estava especialmente abatido. Havia passado a semana toda com fortes dores no peito e uma sensação de que meu coração não aguentaria por muito mais tempo. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam os hinos, eu me senti fraco, como se fosse desmaiar. Sentei-me no banco e fechei os olhos, pedindo a Deus que me desse forças para aguentar até o final. De repente, o irmão que estava presidindo o culto fez uma pausa e disse: irmãos, sinto no meu coração que há alguém aqui que está passando por uma grande provação na saúde. Deus está nos mostrando que quer operar um milagre hoje. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Meu coração começou a bater mais forte, não de medo, mas de expectativa. O irmão continuou: se há alguém aqui que precisa de cura, que se levante e venha à frente. Vamos orar por essa pessoa. Não hesitei. Levantei-me mesmo com as pernas trêmulas, e fui até a frente do salão. Alguns irmãos vieram ao meu lado e me apoiaram. O irmão que presidia colocou a mão sobre minha cabeça e começou a orar com uma fé que eu nunca havia visto antes. Ele disse: Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos quando estavas na terra, olha para este teu servo. Tu conheces a sua dor, conheces o seu sofrimento. Se é da tua vontade, cura-o agora, neste momento, para que todos vejam que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Enquanto ele orava, senti algo estranho acontecendo dentro de mim. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, começando da cabeça e descendo até o peito. De repente, uma onda de calor invadiu meu coração, e senti como se algo estivesse sendo desfeito dentro de mim. Não havia dor, apenas uma sensação de alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Comecei a chorar, não de tristeza, mas de uma alegria indescritível. Os irmãos ao meu redor também choravam e louvavam a Deus. O irmão que orava continuou: glória a Deus. Eu sinto que o Senhor já operou. Aleluia! Naquele momento eu sabia, no fundo da minha alma, que algo havia mudado. Não era só uma emoção passageira. Era uma certeza que só quem passa por uma experiência assim pode entender. Quando o culto terminou, fui abordado por vários irmãos que haviam presenciado a oração. Muitos disseram que sentiram a presença de Deus de maneira muito forte naquele momento. Alguns até relataram que viram uma luz brilhante ao meu redor enquanto o irmão orava. Eu mesmo não vi nada, mas senti o poder de Deus de uma forma que nunca havia sentido antes. Na segunda-feira seguinte, fui ao cardiologista para uma consulta de rotina. Ele, como sempre, pediu um ecocardiograma. Quando o exame ficou pronto, o médico me olhou com uma expressão de espanto. Ele comparou com os exames anteriores e disse: Lucas, não entendo o que está acontecendo aqui. A parede do seu ventrículo esquerdo está com 13 milímetros. Está dentro da normalidade. Eu quase caí da cadeira. Como assim, doutor? Perguntei, incrédulo. Ele repetiu: seu coração está normal. Não há mais sinais de cardiomiopatia hipertrófica. Saí do consultório chorando de alegria. Não consegui segurar as lágrimas.
Liguei para minha mãe e contei a notícia. Ela também chorou e louvaram a Deus juntos pelo telefone. Quando cheguei em casa, toda a família se reuniu para agradecer ao Senhor pela cura. Não havia dúvidas. Deus havia me curado naquele domingo durante aquele culto, quando os irmãos oraram por mim com fé. Nos dias que se seguiram, contei o testemunho para vários irmãos da congregação. Muitos ficaram emocionados e fortalecidos na fé. Alguns que estavam passando por provações semelhantes, se animaram a buscar a Deus com mais fervor. O irmão que havia orado por mim disse: "Isso é uma prova de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Não precisamos de coisas estranhas, de shows ou de pessoas famosas. Basta que o povo de Deus se una em oração com fé, e ele se manifestará." Hoje, mais de um ano depois daquele dia, continuo sem nenhum sintoma. Não tomo mais medicamentos, faço exames regularmente e em todos eles, meu coração aparece completamente normal. Os médicos não têm explicação para o que aconteceu. Alguns disseram que pode ter sido um erro no diagnóstico inicial, mas eu sei a verdade, foi um milagre de Deus. Esse testemunho não é para engrandecer a mim, mas para mostrar que o nosso Deus é vivo e age em favor dos seus filhos. Ele não mudou. Ainda hoje Ele cura, ainda hoje Ele ouve as nossas orações. Às vezes, a resposta não vem no tempo que nós queremos, mas Ele sabe o momento certo. Durante aqueles meses de sofrimento, aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas ou medos, mas a certeza de que mesmo nas piores tempestades, Deus está no controle. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, que me apoiaram e que não me deixaram desanimar. Agradeço a minha família, que esteve ao meu lado em todos os momentos. Mas, acima de tudo, agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que se compadeceu deste servo e operou um milagre que a medicina não pode explicar. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por provações, para que saibam que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de mudar a nossa história. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.